quarto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós temos aula de Geografia e no primeiro vídeo nós faremos a correção da atividade da quinta-feira passada, da semana passada, do dia 16/7. Vamos iniciar a nossa correção pela página 107, primeira questão. Identifique e anote a origem e o destino do deslocamento numericamente mais importante. Então, veja, nós temos aí um deslocamento onde está saindo muitas pessoas da região Nordeste. Vou mostrar para vocês aqui onde está esse maior fluxo aqui, desse deslocamento. Deixa eu levantar um pouquinho aqui o mapa. Olha, esse deslocamento aqui, ok? Esse é o principal. Então, nós temos aqui como resposta... Deixa eu só voltar um pouquinho aqui pra gente focar bem a resposta. Então, nós temos aqui origem. Então, é o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Estão em siglas, né? Os estados, porque são muitos, então não caberia aí, tá? Então, a tia colocou aí as siglas. E o destino? Para onde eles estão indo? Então, eles estão aqui, ó. Vamos voltar aqui ao mapa. Saindo da região Nordeste, desses estados que fazem parte da região Nordeste. Deixa eu voltar ao mapa para mostrar para vocês. E estão indo em direção, aqui, ó, a São Paulo e Rio de Janeiro. Certo? Essa setinha aqui, ela vai chegar, né? O seu destino é São Paulo e Rio de Janeiro, certo? Então, nós temos aqui a resposta: Rio de Janeiro e São Paulo, ou São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos para a segunda questão. Esse deslocamento populacional que ocorreu no Brasil envolve quais Brasis de Darcy Ribeiro? Preencha os quadros abaixo. Então, no mapa da página anterior, como a tia fez com vocês na aula passada, pedindo que vocês preenchessem, né? Foi uma atividade que eu precisei fazer durante o vídeo, porque senão vocês não conseguiriam fazer sozinhos. Então, aquelas informações da aula passada serviram para o preenchimento dessa questão, para a execução dessa questão. Então, nós temos aqui, eles saíram. Aquela região que é Nordeste, ela representa para Darcy Ribeiro o Brasil sertanejo. E eles foram em direção ao Brasil caipira, segundo Darcy Ribeiro. Correto? Vamos agora para a página 109. Então, deixa eu te passar aqui a página. E vamos lá para a página 109. Acompanhe aí a correção. Na página 109, nós temos aqui um gráfico, né? E a questão diz o seguinte: hoje, em cada 10 brasileiros, então observe que esse gráficozinho aqui está dividido em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, em cada 10. Então, o gráfico está dividido em 10 partes. Em cada 10 brasileiros, 8 vivem em cidades. Pinte no gráfico ao lado a quantidade de fatias que representa essa informação. Então, está dizendo que em cada 10, 8 vivem. Então, o gráfico está dividido em 10 partes e vocês teriam que pintar 8 partes. Da maneira que vocês quisessem, quem começou daqui para cá, daqui para lá, não tem problema, tá bom? Então, tem 8 partes pintadas, a cor, vocês escolheriam qualquer cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peraí que a gente contou errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes, correto? A próxima questão também é um gráfico, tá? Representado por desenhos, expressa por desenhos, né? Observe os gráficos, o que eles mostram. Então, a tia explicou na aula passada esse gráfico aqui, 1950, ele mostra
que a área rural, a população rural, era maior que a população urbana. Em 1970, no segundo gráfico, mostra que já houve um aumento significativo, né? Pela primeira vez, ó, a população urbana ela ultrapassa a população rural. E nesse último gráfico, em 1991, a população urbana ela é bem maior que a população rural. Ela toma praticamente todo o gráfico, né? Maior porção do gráfico. Então, vamos ver o que eles mostram. Eu já coloco uma resposta aqui e vocês vão analisar e ver se a resposta de vocês está próxima a essa aqui. Faz sentido com o que a tia vai explicar agora, ó. Os gráficos mostram que no período entre 1950 e 1991, houve uma gradativa diminuição da população. O que é gradativo? Foi aos poucos, certo? Então, aos pouquinhos, né, ocorreu uma diminuição da população rural e um aumento da população urbana no Brasil. Então, vejam, de 1950 e até 1991, foi mudando, foi invertendo o quadro, né? A população rural era maior e a urbana menor. E aí, esse gráfico ele foi invertendo gradativamente. A população rural diminuiu e aumentou a população urbana. Na década de 1970, a população urbana superou a população rural pela primeira vez. Como eu expliquei agora há pouquinho, né? Então, foi aqui, ó, nesse segundo gráfico aqui, em 1970, que a população urbana ela superou a população rural pela primeira vez. E daí, a população urbana só cresceu, ocorrendo a diminuição da população rural, certo? Vamos lá para a próxima questão. Opa, a tia passou aqui, foi a mais. Deixa eu baixar aqui novamente. Então, tem um outro gráfico. A questão pede o seguinte: complete o gráfico ao lado com desenhos como os de 1991, sobre a população urbana e rural no Brasil em 2010. Considere uma população urbana de 84% e uma população rural de 16%. Então, aqui só está marcado com desenho para mostrar a porção para vocês, mas vocês teriam que fazer como no gráfico acima, utilizando desenhos. Então, nessa porção aqui, ó, vocês podem, não precisa ser exatamente nessa mesma proporção, mas bem próximo a isso aqui. Vocês teriam que fazer desenhos aqui referentes a coisas, né, que representam a área urbana. Poderiam ter desenhado casinhas, prédios, carros, lojas, indústrias, né? E nessa porçãozinha aqui menor, poderiam ter colocado árvores, animais, plantações, pequenininho, representando que aqui é a área, a população rural, certo? Como no gráfico acima, né? Da questão acima, certo? Vamos lá agora para a página 111. Na página 111, vocês teriam que observar esses mapas aqui, da página 110, para que vocês pudessem responder a página 111, certo? Deixa eu virar um pouquinho para cá, para focalizar melhor. Com base nos mapas de indústria e urbanização da página ao lado, faça o que se pede no mapa abaixo. Então, pinte de vermelho os estados brasileiros com maior concentração industrial. Então, vocês teriam que pintar de vermelho São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, nós temos aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Observem. Aqui tá clarinho, mas, ó, vocês teriam que ter pintado de vermelho, certo? Vamos voltar aqui novamente. Na letra B,
coloque pontos nos estados brasileiros com alta taxa de urbanização. Então, vocês teriam que ter colocado pontinhos em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, além do Distrito Federal, porque o Distrito Federal está dentro do estado de Goiás, certo? Então, observem, nós temos aqui, ó. Então, vocês pegariam uma outra cor, né? Para dar um destaque no vermelho. E aí, vocês colocariam pontinhos aqui, ó, dentro do estado de Goiás e dentro do Distrito Federal também, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Correto? Então, observem se vocês fizeram assim. Vamos lá para a questão aqui abaixo agora. Em quais estados a grande concentração industrial coincide com altas taxas de urbanização? O que quer dizer isso? Então, quais são os estados que têm uma grande concentração industrial e também tem altas taxas de urbanização? Tem os dois ao mesmo tempo. Então, nós temos São Paulo e Rio de Janeiro. Desenhe uma estrela nesses estados. Então, tem aqui, ó. Tá vendo? Que aqui tem uma estrelinha. Então, vocês vão pegar uma canetinha, um lápis, né? Não sei, de outra cor. E vão desenhar uma estrelinha aqui no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. Na terceira questão, diz o seguinte. Deixa eu voltar novamente. Fica no sobe e desce. Como se caracterizam a distribuição industrial e a urbanização no estado onde você mora? Observe. O estado da Bahia, pelo mapa da página anterior, ele é considerado, na questão industrial, com outras concentrações industriais, né? Ele não tem a maior concentração. Mas vejam que lá na página tem um verdinho claro, uma área concentrada próximo à capital, porque nós dizemos que é a Grande Salvador, a região metropolitana de Salvador, que são cidades vizinhas, onde tem uma concentração grande de indústrias. Vou mostrar para vocês aqui, para que vocês possam entender. Aqui, ó. Próximo aqui é Salvador, tá vendo? Então, a concentração industrial, vamos dizer assim, o polo industrial da Bahia está aqui, ó, próximo a Salvador, tá? Onde nós dizemos que é a região metropolitana, são cidades próximas, que tem um grande potencial de indústrias nessa área. E diz aqui, no mapa relacionado à urbanização, que o estado da Bahia, deixa eu só subir um pouquinho mais por conta da legenda. Aqui, ó. Ele tem baixa concentração, né, de urbanização. Ele é pouco urbanizado. Por quê? O estado da Bahia, vejam se a resposta de vocês tem a ver com o que eu vou explicar agora. É uma resposta pessoal, por isso que a tia vai dar uma explicação geral, certo? O estado da Bahia, ele é grande em extensão territorial. E há uma má distribuição dessa questão da urbanização e da industrialização. Como eu expliquei, há uma concentração maior próxima à capital. E as outras cidades que formam o estado da Bahia, muitas ainda apresentam muitas zonas rurais, tá? E há uma má distribuição nessa questão da urbanização e das indústrias, certo? Então, é essa a resposta aí, né? Como se caracteriza a distribuição. Então, ela se caracteriza de uma maneira concentrada, vamos dizer assim, ela se distribui, há uma má distribuição e ocorre uma concentração tanto urbana quanto industrial próximo à capital do estado, próximo a Salvador, certo? Essa seria a melhor resposta para esta questão. Observem se vocês responderam, né, com esse sentido.
Além disso, vocês teriam que colocar, tá vendo aí de rosinha aí? O nome das capitais dos estados, certo? Vocês teriam que pesquisar, né? E colocar o nome das capitais. Então, nós temos aqui, ó, para Roraima, capital Boa Vista. Isso aqui são estados da região norte, tá bom? Então, nós temos aqui Roraima, Boa Vista, Amapá, Macapá, Pará, Belém, Amazonas, Manaus, Rondônia, Porto Velho, Acre, Rio Branco, Rondônia, Porto Velho, e nós temos ainda, faltou quem aqui? Tocantins, Palmas. Então, esses são os estados da região norte. Vamos lá para a região nordeste. Nós temos Maranhão, São Luís, deixa eu virar a câmera, Ceará, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Natal, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Alagoas, Maceió, cadê aqui? Piauí, Teresina, Sergipe, Aracaju e Bahia, Salvador. Nós temos aqui agora os estados da região sudeste. Nós temos Espírito Santo, Vitória, Minas Gerais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Nós temos os estados da região centro-oeste. Nós temos Mato Grosso, Cuiabá. Nós temos Goiás, Goiânia, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, certo? Não, faltou nenhum, tá certinho. Região Sul, nós temos 3 estados, Paraná, capital Curitiba, Santa Catarina, Florianópolis, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então, vocês teriam também que preencher com os nomes das capitais, certo? E por aqui, nós encerramos a correção do dia 16, da quinta-feira da semana passada, tá bom? Se foi rápido, volta, olha novamente a resposta, vê se está correto, vê se as respostas fazem sentido com o que vocês deram, né? Fazem sentido com o que a tia explicou aqui na correção, tá bom? E bora lá pro segundo vídeo, né? Com o conteúdo da aula de hoje.